cheguei aqui faz poucos dias, então sempre acontece que quando eu volto para o Brasil, eu começo a falar novamente português. Então peço desculpas com anterioridade pelo meu português espanholizado. E também eu quero agradecer profundamente o convite. É uma honra estar nesta mesa aqui e também é muito importante para mim vocês terem pensado em mim para esse convite. Eu me sinto profundamente agradecida. E também agradeço vocês pela presença. Então, eu vou falar um pouco nessa linha aí, focada na minha trajetória pessoal, como é que eu cheguei aqui e estou falando hoje Pirituba, São Paulo. E a minha formação é em letras. Eu dou aulas de literatura brasileira na Universidade de Buenos Aires. É diferente a história de dar aulas na universidade em Buenos Aires, porque a gente começa trabalhando de graça e não precisa ter doutorado. É uma coisa diferente, é parte da formação também, se você tem a sorte. Então eu comecei a dar aulas antes de eu começar o mestrado e agora é que eu estou fazendo o doutorado. O meu mestrado não foi em literatura, foi em antropologia social. E o doutorado em literatura. De qualquer maneira, eu vou também colocar a minha posição em relação com a antropologia e a literatura e tal. Eu queria começar explicando para vocês que eu cheguei aqui na periferia de São Paulo, principalmente impulsionada pela literatura. Foi a literatura que tirou de Buenos Aires, me tirou das folhas de papel para achar realidades e vozes que eu achava nos livros e que eu não compreendia completamente. E também foi a literatura periférica marginal, eu preciso licença para falar a mesma coisa que a Erika falou. Foi a literatura daqui, da periferia de São Paulo, que me está fazendo agora, colocando no centro da minha pesquisa a história, uma coisa teórica em relação à antropologia e à literatura, a estética e o social na letra. Eu quero começar falando como é que eu conheci essa produção no ano 2006, faz tempo. Eu conheci a produção que estava sendo feita aqui, num curso, numa aula que a Heloísa Huarque deu um dia numa universidade no centro de Buenos Aires. Eu tinha acabado de terminar a minha formação em letras, eu fui esse dia nesse curso e eu fiquei surpresa porque eu ouvi a Heloísa, eu tinha ouvido coisas sobre ela em relação à poesia marginal dos anos 70 e do livro dela 26 Poetas Hoje, mas ela começou falando sobre um grupo de escritores marginais, ela falou, que não se identificavam, não identificavam essa classificação marginal relacionada à circulação de livros e ao formato do livro, mas se identificavam com o marginal por pertencer ao espaço socialmente segregado de São Paulo. E aí eu fiquei surpresa porque a minha referência da periferia da favela do Brasil, de São Paulo do Brasil, era o filme Cidade de Deus, que tinha chegado 2 anos antes na minha cidade, onde a pobreza e a criminalidade estavam espetacularizadas, né? E aí, esse dia, na aula da Heloísa, eu
soube de um movimento hip-hop e também um movimento de literatura marginal, que já tinha publicado livros e quase começando a sistematizar uma cultura da periferia. Aí que eu ouvi pela primeira vez o nome do Ferrez, do Sérgio Novaes, do Alessandro Guzzo e também do Mário Brown, etc. E esse dia também eu conheci, ouvi falar pela primeira vez do sarau da Cooperifa. Eu ouvi falar dessa prática sarau que no meu país existia, mas já faz anos, centos de anos que tinha sumido e ninguém sabe hoje o que é um sarau. Então, eu comecei a partir dessa aula a chegar nos livros, nos xerox, nos livros do Ferrez, que a Heloísa deixou esse dia. E essa literatura foi muito impactante para mim por vários motivos. Primeiro, porque o Brasil que essa literatura mostrava era um Brasil que não coincidia com o Brasil que eu via, por exemplo, Clarice Lispector, que é um Brasil visto desde um apartamento carioca, com um olhar feminino, de classe média e tal. Ou também era muito diferente esse Brasil ao Brasil que, por exemplo, eu ouvia nas letras das músicas do Caetano, que falava da indefinição como regime. Eu achava um Brasil com diferenças. E também foi principalmente então essa novidade temática que me atraiu nessa literatura, além de uma linguagem nova e muito dificultosa para mim, que era diferente do português que eu tinha estudado nas aulas de português. Também eu fiquei muito atraída por essa literatura por conta de eu não puder nem imaginar nesse momento, agora é diferente, mas nesse momento um escritor na favela que a gente tem lá, publicando numa editora graúda, além de que seja pequena. E essa diferença entre o meu país e o Brasil me levava ao análise do livro, do autor e também da conjuntura de publicação desse livro. E também a ideia de movimento literário me causava uma fascinação. Então, por outra parte, o fato de eu ter conhecido esse dia essa literatura me colocou numa espécie de obrigação de análise que eu não podia esquecer. Me senti na obrigação de ver essa produção cultural que não estava sendo analisada nem conhecida na Argentina. Então, tudo isso eu olhava os livros desde a minha formação de crítica literária. O que eu quero explicar aqui, que tem a ver com as reflexões que eu estou fazendo agora, é por que eu cheguei também na antropologia. Por que eu uni as duas disciplinas? Então, eu tinha uma inquietude crítica em relação com os textos, crítica literária, estou falando. Mas eu tinha muitas dificuldades no ano 2006, no ano 2005 em relação com os livros. A primeira dificuldade grande tinha a ver com o acesso aos livros. Além de que eu tinha os xerox dos livros do Ferrez, eu achei na internet alguns livros do Alessandro Guzzo, do Alain Rosa e até do Sérgio Novaes. A maior parte das referências que eu encontrava na internet eu não conseguia tê-las na minha mão. Então eu me encontrava na frente a uma realidade do mercado do livro diferente em relação à circulação
coração e marcado por livro de trajetória letrada. E canônica. Além dessa dificuldade de acesso aos livros, eu também tinha a limitação, eu não coloquei aqui, que era a limitação da língua. Era muito difícil para mim compreender o que eu estava lendo nos livros do Ferrez. Eu não terminava de compreender o que esses livros falavam. Eu suspeitava que tinha uma musicalidade que eu nem conhecia. E os livros do Ferrez também falavam de uma realidade que eu não tinha nem ideia. Eu não podia nem imaginar essa realidade. E também eu não conhecia, nem conhecia São Paulo. Sabe? E, por outro lado, eu também me enfrentei com uma limitação de conceitos da crítica literária. Os conceitos que estão também, nesse momento, sendo discutidos nos encontros literários, são justamente a ideia de literaturas pós-autônomas. Significa literaturas que vão além do campo literário. Nos encontros da literatura está se discutindo que o campo literário já não existe mais, que as literaturas estão misturadas com outras linguagens, jornalismo, etnografia, crônica, testemunho, mas que a categoria de literatura ou literário já pode ser questionada. E eu estava frente a uma produção literária que se afirmava como literatura. Então aí já tinha uma contradição. Por outro lado, também, outro conceito, principalmente em relação com a literatura brasileira, que estava sendo discutido, está sendo discutido ainda hoje, é a ideia de escrituras diaspóricas, fora de lugar, construídas em relação com imaginários cosmopolitas. E essa literatura aqui falava de um território específico, que era a periferia, não falava de um Brasil cosmopolita. E também outra crítica literária muito importante, Beatriz Rezende, fala da sumição da cidade, desaparecimento da cidade na literatura. E eu estava frente a uma literatura que se afirmava desde a cidade de São Paulo. E então eu também, para entrar nessa literatura, desde a crítica literária, eu me encontrava com essas dificuldades teóricas. E também eu tinha uma dificuldade vinculada ao questionamento dos colegas, dos meus colegas. Eu, simultaneamente, a discussão do campo literário, de se a literatura existe ou não, então, dentro dos congressos, então, por exemplo, nos corredores, quando eu estava almoçando com colegas, ou conversando relajadamente, eu me encontrei sempre, com várias oportunidades, na frente a perguntas que consideravam a qualidade, a densidade ou a complexidade desses escritos, mas isso é bom, isso tem qualidade, tem densidade literária. E eram perguntas que me causavam uma dificuldade de resposta. E também me causava uma contradição em relação ao que estava sendo discutido na mesa de literatura não existe, o que eu me encontrava fora da mesa, que era, mas isso é literatura. Era uma contradição para mim.